Está começando o Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento e informação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, olha, se ainda não aconteceu com você, aconteceu com alguém próximo a você. A gente vai falar sobre divórcio. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os brasileiros têm se divorciado cada vez mais e em mais pouco tempo. Casam e já separam rapidamente. Olha só, em 2022 foram registrados 970 mil casamentos, mas 420 mil divórcios judiciais ou extrajudiciais, ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. Esses dados são da estatística do Registro Civil de 2022, registrados, divulgados, na verdade, este ano. E esse número não para de crescer, é o que eles acreditam. Então, em 2024, quantas pessoas já estão se divorciando nesses primeiros 6 meses do ano, né? Independente da motivação, né? O que te motivou a se divorciar é sempre muito doloroso. O divórcio é sempre muito doído. E com ele também vem muitas dúvidas, muitos medos e muitos mitos, muitas inverdades. Por isso que hoje está ao meu lado a advogada Andréa Bueno de Nardo, que vai esclarecer algumas dessas questões para a gente, né? Então, se você conhece alguém que está nessa fase de divórcio, está se divorciando, ou você mesmo tem dúvidas, preste atenção que o programa é para você. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite, de vir falar sobre esse tema tão polêmico, mas assim, que todo mundo, né, conhece alguém que já viveu, que está passando por uma situação dessa, que é o divórcio. Nadine, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Levar informação para as pessoas é sempre fundamental. Meu papel principal de hoje, se nós terminarmos a nossa entrevista, eu deixando claro para as pessoas que, independente se elas possuem condições financeiras para contratar um advogado ou não, ela tem o seu direito garantido, tá? Por lei. Inclusive, já aproveito e faço a explicação por quê. Caso a pessoa não tenha condições de procurar um advogado e efetuar o pagamento de forma particular nessa situação, existe a Defensoria Pública, né? Ela fica na Casa dos Advogados, atrás do fórum, no caso daqui para quem é de Americana. Obviamente, existem uns pré-requisitos que são necessários para poder ter o direito a um advogado da Defensoria Pública. Mas, conseguindo passar por esses requisitos, que não são difíceis, o profissional, a pessoa que necessita de atendimento, será indicado para algum profissional advogado que poderá sanar as dúvidas da pessoa. Ai, que bom você dizer isso, porque muitas pessoas às vezes acabam acreditando em mitos, né, por medo e não vão atrás do que é realmente a verdade. Sim. E acaba sendo enganado, passado para trás, né? Sim. Nadine, é fundamental isso também. Por quê? Se você me permite, né, antes de nós falarmos do divórcio, há uma importante, porque o divórcio ele vem do quê? Ele vem através do casamento. Então, a maior parte das discussões ocorridas no divórcio foi porque anteriormente não foi dado uma atenção devida nos regimes de bens para o casamento. Né? Sim. Então, porque quando nós estamos namorando, meu bem daqui, meu flores. bem dali, é tudo muito fácil. Quando nós acabamos tendo um divórcio, nós acabamos passando assim, meus bens daqui, seus bens dali. Exato. Então, são bem diferentes. Então, antes mesmo do divórcio, é primordial, na realidade, procurar uma orientação também de advogado, alguma coisa, para que possa saber qual regime que se encaixa melhor na sua situação. Tá? Existem inúmeros padrões de pessoas que casam. Temos desde empresários até pessoas simples. Então, né, qual regime você vai adotar? Né? Então, é importante isso. Né? Nós, no Brasil, nós temos o regime de comunhão universal de bens, nós temos o regime de comunhão parcial de bens. Que é aquele que é meio padrão. É o parcial? Exatamente. Eu ia dizer isso. Porque tem pessoas que nem sabem, você casou com qual regime? Ah, não sei, eu fui lá e casei. Nem sabe. Quando você procura, o casal procura o cartório para fazer o registro, se você não manifestar qual tipo de regime que você deseja, será sempre o comunhão parcial de bens. Certo. Né? O que pressupõe que o parcial é daquele período da convivência, todos os bens adquiridos
num processo de divórcio, constam na separação. Ou seja, então tudo que conquistaram depois do casamento é dividido em 2. Exato. Tá. O comunhão, já que nós fomos para esse lado, o comunhão universal de bens, não. O comunhão universal de bens conta, inclusive, as coisas que cada um tinha anteriormente. Antes, tá bom? Importante também lembrar que existe um outro tipo de regime, que é a separação consensual de bens, tá? E também temos o regime de separação obrigatória de bens. Está sendo muito polêmico ultimamente, né? Inclusive, nós estamos com uma repercussão geral no STF para tentar decidir como que vai fechar isto. Já que eu entrei na polêmica, essa da polêmica tem sido assim, porque a separação obrigatória, segundo a nossa legislação, ela menciona que após os 70 anos, quando uma pessoa deseja casar após essa idade, é obrigatoriamente manter o regime de separação de bens. Tá? É obrigado, por lei. Né? Mesmo se o cônjuge quiser, não, eu quero dividir. Sim. Aí ele teria que fazer um testamento, aí é outra coisa. Exatamente, Tá. ele que faça, não é permitido, até o presente momento, não é permitido que ele case por outro regime se ele tiver 70 anos, acima de 70 anos. Entendi. Tá? Qual o princípio disso? Qual a finalidade disso daí? É justamente fazer com que proteção dos bens da pessoa que possui os bens, né? Então, o legislador lá atrás, ele analisou uma vulnerabilidade nessa pessoa, né? Então, uma pessoa mais idosa, então ele é mais vulnerável, chega uma outra pessoa interesseira, então nesse sentido que eles acabaram mencionando. Entendi. Tá? E a separação de bens normal é quando eu quero casar com uma pessoa, tá bom, nós vamos casar, mas cada um vai ter os seus bens individuais. Bom? Então tá, então a pessoa casou, não se atentou a esses detalhes infelizmente, está pensando em se divorciar, o que ela precisa saber e o que ela precisa fazer de início? Tá. A primeira coisa que eu sempre indico para as pessoas é indiferente, é procurar um advogado, procurar um profissional que possa dar a segurança, tá? Para ele, para que antes do divórcio ele possa se inteirar do assunto. Geralmente, as pessoas nos procuram quando já foi divorciado, mas cada um já saiu de casa, um catou a mala, foi embora, outro já está bicudo, quer dizer, então nesse momento, mas geralmente é assim que a gente pede, procura primeiro. Nos procurou qualquer profissional advogado, o profissional advogado, ele vai ter que primeiramente coletar algumas informações, tipo de regime de bens, quais são os bens que tem para ser divididos, se tem filho, se não tem filho, guarda, pensão alimentícia. Então, aí o advogado vai estar fazendo essa anamnese, como a gente também fala, né? Coletando essas informações para poder orientar o paciente, o cliente da melhor forma possível. Tenho certeza que eu quero me divorciar, que eu vou me divorciar, mas o cônjuge não está de acordo, ele não quer se separar. O que a gente faz? Nadine, ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que não deseja, tá? Isso, inclusive, está também na legislação. Numa situação dessa, quando a pessoa não deseja o divórcio, inevitavelmente já vai ser para o litigioso. Tá? Já vai direto. Vai, porque não tem como, não será o consensual. A pessoa já não deseja mesmo. E sendo litigioso, o fato dela não querer assinar não impede o divórcio, em nenhum momento. O divórcio vai sair através, nós falamos até de uma forma mais simplista, como se o juiz assinasse. Né? Então, o juiz vai coletar, diante de todas as provas contidas no processo, o desejo de uma das partes no divórcio, o juiz dará seguimento no processo de divórcio normalmente. Entendi. Fala pra gente, litigioso, qual que é a diferença do litigioso, do consensual? Tá. O litigioso, aliás, é muito boa a sua pergunta. Quando a gente fala de divórcio, nós temos hoje 3 tipos de divórcio. Então, nós temos o divórcio consensual, o divórcio litigioso e o divórcio extrajudicial. Eu vou orientar para as pessoas, do seu público, dizendo o seguinte: o divórcio extrajudicial tem sido assim a cereja do bolo das pessoas, dos advogados, inclusive dos próprios clientes. Por quê?
porque trata-se de um divórcio mais rápido, mais célere, com custo, inclusive, às vezes menor. Então, uma situação bem mais prática. Justamente por ser esse tipo de divórcio, ele não serve para todas as pessoas. Tem alguns requisitos. Por exemplo, a mulher não pode estar grávida, né? Porque se ela estiver grávida já tem um herdeiro. Não pode ter um filho. Não pode ter filhos menores. Certo. Filhos menores e incapazes. Tá? Se eu tiver, eu quero me separar, mas meu filho tem já 19 anos. Tudo bem, né? Então, não é incapaz. Questão de guarda, de pensão. Exatamente. Porque quem é o advogado, que nós chamamos, né, de forma mais simplista, quem defende os interesses dos menores e dos incapazes? O Ministério Público. E o Ministério Público, ele não tem no cartório, né? Ele não está constando. O processo caminha, o extrajudicial caminha todo no cartório. E assim sendo, ele não está, não passa por ele. Então, seria, novamente, uma vulnerabilidade agora, nesse momento, para os menores, né? Menores, crianças ou adolescentes. Entendi. Né? Então, diante de que nós temos esses 3 tipos de divórcio, o extrajudicial, havendo possibilidade de fazer no cartório, a gente já encaminha no cartório. Lembrando que o fato de ser no cartório não isenta a presença de um advogado. É fundamental também a presença de um advogado até no cartório. Certo. Tá? Não sendo no cartório, eu quero me divorciar, mas eu e meu marido estamos bem. Estamos bem no bom sentido. Vamos divorciar de uma forma amigável. Nós estamos bem, eu entendi a parte dele, ele entendeu a minha parte, tá tudo tranquilo. Simples, é uma coisa mais simples, mesmo quando tem criança envolvida, criança ou adolescente. Numa situação dessa, Nadine, o que nós fazemos? Geralmente, eu oriento, inclusive, quando é de forma consensual, a presença de um único advogado. Por qual motivo, Andréa? Simplesmente por custas, por despesa para eles mesmo. Né? Se os dois estão de acordo? Já que é comum, já que já acordaram com relação à guarda, se tiver bem, tudo. Então, para que gastar com 2 advogados? Gasta o custo somente com um. Então, aí eu chamo no escritório, as pessoas têm o cuidado, né, de atender essas pessoas assim, e aí coleta essa assinatura das 2 pessoas, já manda uma minuta direto para o fórum. Então, o juiz vai falar assim, cara crachá, ok, tá bonito, tá, estão de acordo? Bonitinho. O divórcio sai de forma mais rápida. O problema é quando nós temos divórcio litigioso. E vou dizer para você o problema por qual motivo. Nenhum divórcio é bom, Nadine, não existe. O divórcio, ele não é uma conta de multiplicação ou de somatória. O divórcio, ele é uma conta de divisão e de divisão e de subtração. Tá? Então, ele não acresce, ele só diminui. Ok, André, entendi isso. Porém, somente isso? Não, ele desgasta demais. Mesmo sendo de forma consensual, quer seja no fórum, quer seja no cartório, de forma consensual. Ele desgasta, porque são muitas construções, muitos sonhos que caem por terra. Exato. Né? É um luto, né? É um luto. Exatamente, é um luto. Quando você tem isso, e você principalmente tem menores envolvidos, filhos, né, quer seja criança ou adolescente, o profissional que estiver atendendo esse casal para fazer o divórcio, é fundamental pensar primeiramente nos menores. Na criança, exatamente. Tá? Quanto mais se estende um processo litigioso, mais se estende as complicações para menor. Então, vamos pensar realmente nisso. E lembrando que o processo litigioso dependerá de inúmeras provas, de comprovações, de tudo isso, e leva, às vezes, muito tempo para é muito desgastante e cansativo. Enquanto isso, as crianças estão sofrendo, ou o adolescente. Olha, muito interessante. Eu tenho muitas perguntas para você. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você não sai daí, porque tem muita questão aqui que ela vai nos ajudar a resolver. A gente volta já já.
Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje falando sobre um tema muito polêmico que é o divórcio. Quais os seus direitos e deveres quando você está nesse processo de separação? Por isso, para esclarecer essas dúvidas, está ao meu lado a advogada Andréa Bueno de Nardo. Andréa, explica pra gente. Quando tem filhos envolvidos, né? Aí as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Dependendo, né? Tem casal que acaba sendo mais tranquilo, entra num acordo, mas quando isso não acontece, o que é indicado? Qual que é o mais comum acontecer em relação à guarda de filhos? A guarda de filhos, Nadine, é primordial que a gente esteja regulamentado isso junto ao juiz. Muitas pessoas acabam separando e não regulamentam isto. Simplesmente deixa, fica um pouco você, fica um pouco comigo. Tá, mas isso não é legal, isso não está o correto. Você diz sem fazer realmente um contratinho. Na realidade, não é um contrato, sem fazer um processo. Um processo. É um processo dizendo que a guarda será de fulano, né, ou do genitor ou da genitora, e que a parte contrária vai poder ter acesso ao menor ou adolescente com relação a visitas. Então, Entendi. É importante isso. E tem alguns tipos de... Tem guarda compartilhada? Sim, sim. Nadine, nós temos os dois tipos de guarda. A guarda compartilhada e a guarda unilateral. Certo. A guarda unilateral, como o próprio nome diz, ela é voltada apenas a um dos genitores. Não está sendo a guarda que mais tem sido utilizada pelos juízes, né? Justamente porque os juízes entendem que duas situações. A primeira é que é uma sobrecarga para quem fica com o menor, né? Porque tem o trabalho, tem as coisas do menor, tudo, então é uma sobrecarga. E segundo, que a parte contrária também tem que estar presente na criação dessa criança ou do adolescente, inclusive compartilhando as necessidades dele. E as decisões. E as decisões, principalmente, né? Então, nós temos essas duas guardas, que é a compartilhada. Na guarda compartilhada, nós temos a guarda compartilhada com residência fixa para algum dos genitores, ou para a mãe, ou para o pai. E temos também a guarda compartilhada sem residência fixa, tá? Ou seja, sem residência fixa, a criança pega a malinha, vai para casa da mãe, pega a malinha, vai voltar para casa do pai, nesse sentido. Ela fica um pouco em cada um. Ela fica um pouco em cada um. Como profissional, eu peço sempre para que as pessoas tenham muito cuidado na escolha dessa sem residência fixa, principalmente quando nós falamos de crianças e adolescentes de determinadas idades. Por quê? Porque principalmente como criança, a criança acaba tendo, Nadine, uma sensação de não pertencimento a lar nenhum. Eu não tenho lar. Hora que eu tô aqui, hora eu tô ali. Verdade. Eu não tenho lar, né? E isso torna-se um motivo, inclusive, de depressão para menor e tudo mais. Então, nós temos isso. Então, geralmente, o mais usual é que seja feito a guarda compartilhada com residência fixa para um dos genitores e direito de visita para o outro. Certo. E no caso, direito de visita, se o pai ou a mãe quer ter mais tempo com a criança, não só aqueles de 15 em 15 dias no final de semana, né? Quero mais. É possível? É possível. Na realidade, o direito, ele não é do pai ou da mãe. O direito é do menor. É o menor, quer dizer, não é que não é do pai e da mãe, também é do pai, mas o direito é do menor. O direito do menor é quem faz com que ele mantenha os vínculos afetivos com o genitor contrário. Com os dois. Né? E numa situação dessa, ele pode ver, inclusive no meio da semana, buscar na escola, levar para uma aula de inglês, buscar numa aula de natação. Então é importante, já que é compartilhada, ela é importante que o pai ou a mãe, quem estiver nessa situação, mantenha o vínculo com a criança semanalmente. Sim, entendeu? sim. E o tipo de guarda interfere na pensão? Não, em hipótese alguma. Por exemplo, é guarda meio a meio. Então, a pensão, eu não tenho que te pagar a pensão. Não. Porque vai ficar metade do tempo com você, metade do tempo comigo. Então, eu tenho meus custos, você tem os seus. Não tem nada a ver. Embora isso tenha sido muito utilizado, Nadine, isso daí não é o correto, tá? Porque são dois institutos distintos. Um é o instituto de guarda e o outro é o instituto de pensão alimentícia. São duas situações distintas, tá? Não deve ser assim, porque, por exemplo, uma mãe, às vezes, ela não tem condições de manter a situação do menor sem o pagamento da pensão, né, para a criança também. Então, ela precisa, sim, mesmo sendo guarda com o pai, com a mãe, ela é necessário, ainda tem o direito de pensão, de pedir a pensão. Entendi.
E no caso daquela pensão, vamos fazer pensão de boca, né? Quando eu receber mais eu te dou mais, quando eu receber menos eu te dou menos. Vamos ficar acertado assim. É totalmente errado, né? Lembrando, né, que o direito é de quem? É da criança ou do adolescente. Portanto, eu estou privando a criança e o adolescente de obter outras situações que ele poderia estar fazendo, talvez um curso a mais, uma aula de inglês, um jogo de futebol, alguma coisa assim. Ou que seja, comer aquela coisa que ele quer, mas... Sim. Não... E outra coisa, né? Lembrar que essa guarda, essa pensão de boca, o que acaba acontecendo? O pai não paga 13º, o pai não paga sobre as férias que ele recebe, o pai não paga sobre as horas extras que ele faz. Então, acaba prejudicando muito a criança. E também tem aquela situação eu vou pagar esse mês, eu pago 500. O mês que vem eu apertou aqui, eu vou te dar 300. Então, isso com você, a pessoa que está com o menor... Não tem como se planejar, né? Não tem. Alienação parental. O que significa exatamente esse nome, esse termo? Alienação parental nada mais é do que o abuso psicológico contra o menor, tá? Que é exercido, na realidade é exercido contra o menor, feito pela pessoa que está detendo a guarda dele. Então, por exemplo, a guarda está com a mãe. A mãe procede isso, ela fala com mal do pai, é ela que vai responder. Está com o pai ou até mesmo com a avó. Então, a pessoa que detém a guarda do menor e começa a fazer abuso psicológico, né? Falar mal do pai, falar que o pai não presta, que a família dele não é nada, essas coisas, essa pessoa acaba respondendo por essa alienação parental. É fazer com que a criança crie uma imaginação diferente do pai, né? Inclusive raiva, rancor, direito de não querer ver o pai mais e tudo mais. E nesse caso, como que eu, como mãe, acho que está acontecendo isso da outra parte? Como que eu devo proceder? Ou vice-versa? Sim, a primeira coisa a fazer sempre é, novamente, tentar buscar meios de prova. Quanto mais meios de prova você vai, quer seja conversas do WhatsApp, quer seja, por exemplo, o pai quer ver a criança e não pode ver, a mãe não deixa. O que acontece nesse caso? Quero ver meu filho e o pai não permite, a mãe não permite. O que eu devo fazer? E numa situação dessa, Nadine, é o meu dia de ver meu filho, ou então, e mesmo assim, é o dia de ver meu filho. Eu vou até a casa, não deixa eu ver. Vai, faz um boletim de ocorrência. Por quê? Quando você apresenta para o juiz diversos boletins de ocorrência no qual você mostra que o pai está tentando exercer o direito dele de pai e está, inclusive, fazendo com que a criança mantenha esse vínculo com ele. Aí o juiz percebe que está havendo uma alienação da parte contrária. E aí o juiz, inclusive, pode, dependendo do caso, dependendo de provas, alterar a guarda do menor, ou da criança ou do adolescente. Entendi. No caso de pensão, como é que geralmente é calculado essa questão de pensão? A pensão alimentícia, ela é calculada de uma seguinte situação, com a possibilidade, né, e a necessidade, né, um binômio que a gente fala de possibilidade e necessidade. A possibilidade é qual a possibilidade que aquela determinada pessoa, quer seja genitor ou genitora, vai pagar para o menor, tem de pagar. Então, até quanto ele pode pagar sem ele perder as condições dele mesmo de sobrevivência? Então, essa é a possibilidade. E a necessidade da parte contrária, tá? E existe um mito também, Nadine, que eles falam assim, pode pagar, não tem previsão, é só até 30%. Não, não é só 30%. Não existe limite para a pensão, tá? Não tem um teto, 30% é o máximo. Não existe. Usualmente, né, convencionalmente, diante das situações, ficou muito mais próximo a 30%. Mas não necessariamente. Nós temos casos aí, inclusive de jogadores e tudo mais, que acabam ultrapassando esse valor, né, essa porcentagem. Então, não tem uma definição disso. Em qual caso que se aplica a pensão para o ex-cônjuge? Tá. Somente quando comprovada a necessidade do ex-cônjuge de sobrevivência, tá? Antigamente nós tínhamos isso daí que era muito mais comum. De uns bons anos para cá,
o juiz tem entendido que a parte contrária, ela também tem condições de se manter. Muito comum, às vezes a mulher não trabalhou porque ficou em casa, cuidando da casa, do lar, tudo, né? Ou a pessoa está doente. Então, algumas situações assim, né? Aí sim o juiz analisa, mas tudo isso com provas e documentos e tal. Ele analisa e diante dessa análise, ele concede até 12 meses de pensão. Não é pensão vitalícia mais, tá? Não existe mais a pensão vitalícia para a parte genitor, para o separado, né? O divorciado. Entendi. Uma outra questão, né, que a gente ouve muito falar. Se eu sair de casa, eu vou perder meus direitos. Isso é verdade? Não, Nadine. Não é? Não é, na verdade. Na realidade, isso daí as pessoas ainda trazem isso como isso verdade fosse, mas não é. Tá? O fato da pessoa... Tem até as pessoas que falam assim, mas aí eu fiquei 2 anos lá, a pessoa ficou fora 2 anos, deu uso capião familiar. Tá? Não, uso capião familiar, depois, quando entrado com o processo, tudo direitinho, é facilmente, às vezes, derrubado isso, né? Revertir essa situação e é feito a divisão dos bens. Então, se a pessoa quiser sair da casa, se estiver insustentável, ela pode fazer isso. Não precisa ficar lá, permanecer lá. Não vai perder os seus direitos. Não. E se um dos cônjuges é expulso da casa, sai daqui, quais os direitos e os deveres dele com essa casa ainda? Se pagava um aluguel, se pagava alguma das contas? Tá, então vamos pensar em umas situações. Então, quando o cônjuge é expulso de casa, tem que ser analisada uma série de coisas. Essa casa é própria? Porque se essa casa for própria, né, ele vai querer ainda, vai ter... Mas a casa é financiada, Andréia. É própria, mas financiada. Bom, até o divórcio, a gente vai deixar esse processo correr de inadimplência junto à financeira ou nós vamos pagar, né? Porque aí eu pago, é dividido meio a meio, a gente vai pagar o financiamento e tal. Como que vai ser feito? Então, tem muitas situações que a gente tem que analisar, né? É uma coisa mais complexa nisso daí. Mas... teoricamente, a parte que sai, né, ele segue apenas com as responsabilidades dele e quem fica com a responsabilidade dela. Mas também depende de muita coisa, depende da necessidade dela, se tem filhos, se a casa é própria, se a casa é alugada. Então, tem uma série de situações aí que envolve essa questão. Tá? Entendi. Novamente, isso cai no consensual e no litigioso. Verdade. Pra gente encerrar, porque nosso tempo infelizmente já está acabando, mas tem algo que ela me falou que eu falei, nossa, a gente precisa falar sobre isso que eu não conhecia, que é o contrato, seria isso? Contrato de namoro. De namoro? Como assim, doutora? Me explica isso. Eu estava fazendo uma especialização em São Paulo há uns 7 anos, até 2012, 2013, nem mais de 7 anos já está. E meu professor me disse lá, né, na pós-graduação, gente, eu falei, mas como o contrato de namoro, né? O contrato de namoro, ele existe justamente para não vincular a união estável, mas existem regras, desde que também o casal, né, de namorados tenha ciência e deixe claro que não tem interesse de manter uma vida de casado, né? Uma vida, uma união, né? Quer seja casado ou quer seja união estável. Então, olha, não tem interesse, nós somos só bons namorados, eu fico aqui, ele vem na minha casa, ele vai para minha casa, eu durmo lá 3 dias na semana, 2 dias aqui. Mas não configura. Mas não configura. Então, mas tem regras, né? Nesse contrato pode ser estabelecido diversas regras. Por exemplo, a quantidade de dias que a pessoa tem que procurar pela outra, a quantidade de dias que você tem que... Há contratos, inclusive, que falam assim, olha, você tem que me falar que me ama uma vez por dia. Já vi isso, tá? Eu já vi. Tem que dizer que acho que para alimentar o ego da pessoa, que tem que falar que ama. Então, mas assim, tem diversas regras que você pode determinar. Então, por exemplo, no próprio contrato fica determinado que, ó, assim que você está com o seu carro, mas você tem que buscar todo dia determinada coisa. Vai ser de sua parte. Então, fica lá. São as regras do namoro que as pessoas querem deixar escrita para que não ocasione uma união estável. Tá? Lembrando que, né, em caso, né, porque às vezes pode ocorrer alguma situação diferenciada, porque também tem que ser registrado, tem toda uma situação que tem feita. E a principal regra que tem que estar descrita nesse contrato de namoro é que, em eventualidade, união estável, alguma coisa,
que fica estabelecido a separação de bens. Tá? Tem que deixar claro nesse contrato. Entendi. O contrato de namoro é uma linha muito tênue entre vai ou não. É curioso, mas eu acho que deve funcionar muito bem para muita gente. O ano passado, só para você saber, o ano passado houveram, eu estava fazendo uma pesquisa, 144 contratos. Então, assim, foi o Olha ano que só. mais... Em até maio deste ano, Nadine, já foram 44 contratos feitos, viu? registrados, bonitinho. Então, é um assunto que tem dominado bastante, aí tem crescido, inclusive pela própria população, né? A população vai mudando com o tempo e você vai percebendo que hoje em dia os relacionamentos são mais voláteis, né? Então, são mais... muito efêmeros, assim. Exatamente. Muito simples. Então, é muito fácil. Começa a namorar, você Então para, a gente né? faz um contrato, quando terminar Pronto. já tá tudo certinho. Certo, eu fico prático. com a minha parte, você fica com a tua parte e tudo bem. Né? Que coisa, são as novas gerações, né? Nova geração. A nova geração, ela exige novos direitos, né? Sim. E às vezes o direito, ele não caminha, não acompanha. consegue. Embora o legislador consiga fazer tudo, né? Busque fazer isso, mas é complicado. Para o legislador entender a cabeça dessa evolução está sendo muito difícil. Sim. Quem tiver mais dúvidas em casa, tem sua rede social, que é Denardo Andréa. Isso. Quem tiver alguma dúvida, olha, fiquei com dúvida em tal assunto, pode te perguntar, pode te procurar, né? Pode Quem estiver sim. passando por essa fase de divórcio também, tem um monte de dúvidas na cabeça, procure você que você vai ter o maior prazer em auxiliar, né? Sim. Nadine, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela Imagina, oportunidade, eu que agradeço. tá? Obrigada. Principalmente levar as informações. Eu acho que o que mais me move, tá? É levar conhecimento para as pessoas. Sim. Isso é o que me move. Tá? Porque muitas pessoas hoje são prejudicadas por não terem conhecimentos. E o programa vai chegando ao final, você continue ligadinho na nossa programação e logo mais a gente volta com um novo tema para você. Até lá!